Governo acabou por nos apresentar esta nova versão do regime jurídico das instituições de ensino superior, que tem algumas diferenças significativas face à versão que tinha dado entrada na Assembleia da República em fevereiro e sobre a qual nós já tínhamos dado um parecer. Há aspectos que evoluíram no sentido daquilo que nós pretendíamos, mas há muitos outros que ou evoluíram de uma forma muito marginal ou não sequer houve qualquer avanço. Aquilo que nós temos a registar é que o Governo reconheceu e vai plasmar no RGES que as instituições de ensino superior têm que ter um corpo também de investigadores para além do corpo docente. Isso é positivo e consideramos que desta forma se dá um passo importante naquilo que é o combate à precariedade laboral que afeta os investigadores. Há também a questão da eleição do reitor, que, como sabíamos, tem uma pseudo-eleição direta, porque no caso de haver mais do que uma candidatura a reitor, o Conselho Geral vai poder, no caso de haver mais uma candidatura, o Conselho Geral escolhe entre duas e depois essas são votadas diretamente por corpos, por quem participa na vida da instituição. O que nós defendemos aqui é que não há necessidade de haver esta pré-seleção. Democraticamente, as candidaturas apresentadas, sejam uma, sejam duas ou mais, devem ir todas a votos. E que sim, concordamos com a eleição por corpos, mas não nas percentagens que o Governo propõe, porque consideramos que é um lavar as mãos daquilo que poderia ser um problema e tem sido discutido na opinião pública. O que nós entendemos é que quem participa dia a dia na vida das instituições e por vários anos, os docentes, os investigadores e os funcionários não docentes e não investigadores devem ter um papel superior aos demais participantes nessa vida, que são os estudantes, sejam eles os atuais ou os antigos alunos, e portanto não nos parece de forma alguma razoável propor o limite de 10% como limite mínimo para todos os corpos. Consideramos que estes têm de ser mais do que 50%, os investigadores e os docentes. Tem que ser no mínimo 50%, porque esses, ao fim e ao cabo, são aqueles que, com as decisões, lá ficam a acarretar as consequências e não simplesmente ao par de alguns anos. Temos reservas, como já tínhamos dito anteriormente, sobre o papel dos antigos alunos na eleição do reitor. Acreditamos que é importante abrir a academia à sociedade, mas se o papel da sociedade é poder de alguma forma contribuir para o desenvolvimento da missão e definir novas estratégias, ajudar nessa definição, há conselhos à parte que podem ser criados, como conselhos consultivos, estratégicos, onde pode fazer tudo isso e não precisa de ser na eleição do reitor, que fica um cenário muito mais permeável à aplicação de lobbies e todo um cenário que é nefasto para a democracia, que é a representação colegial nas instituições de ensino superior. Por isso, temos reservas quanto a este número, quando sabemos, inclusivamente, que o cenário atual da participação dos estudantes nas eleições que ocorrem é, regra geral, muito reduzido. Portanto, propor uma percentagem de um número reduzido de pessoas de um colégio com pequena dimensão se traduz no resultado final numa percentagem muito grande para a eleição do reitor, o que nós somos contra. Continuamos a não ter um Senado que represente verdadeiramente aquilo que é o sentimento generalizado da academia dentro da instituição de ensino superior e, portanto, nós queremos que, a par da eleição do reitor, haja eleição de presidentes das instituições ou dos diretores, dos departamentos, que se recupere essa colegialidade, que haja o cenário para discutir a estratégia, verificar o que se vai passando e corrigir o que for preciso, num âmbito democrático e de discussão saudável, que é o que se exige para a academia. E, portanto, isto são aspectos importantes para nós, a par da revogação do regime fundacional. Continuamos a não entender esta toada na manutenção do regime fundacional, porque se apostar verdadeiramente na reformulação do quadro legal das instituições de ensino superior, que lhes permita ter a agilidade necessária, tal como acontece no domínio privado, mas agora no domínio público, as instituições não vão ter necessidade de aderir ao regime fundacional, que traz diversos problemas à gestão das instituições e, em particular, ou melhor dizendo, à gestão da vida de quem trabalha nas instituições, e, em particular, foi isso que contribuiu grandemente para o aumento da precariedade laboral à conta do crescimento das instituições privadas sem fins lucrativos, que nós defendemos que quem lá trabalha também tem que ser integrado nas instituições públicas. Depois temos preocupações com a carreira, algumas foram aclaradas aqui e prendem-se fundamentalmente com deixar de estar previsto no RGES aquilo que são as percentagens dos corpos para docentes de carreira, vai ser previsto em lei especial, mas julgamos que ficou aqui patente as nossas reservas e, portanto, vai-se encontrar uma solução. E há outros aspectos que também deixámos do ponto de vista da carreira, que é o regime do particular e cooperativo, continua sem ter aqui uma resposta e o Governo também vai olhar para esse assunto, mas não nos conseguiu dizer quando e urge ter este diploma até há mais tempo do que o RGES foi feito, ainda antes de 2007. Tivemos também aqui outras questões relativamente ao papel
do provedor, que nós entendemos que está bem existir um provedor do estudante, mas é preciso equacionar bem que tipo de figura é essa para garantir a efetividade do seu papel. E neste domínio foi isto que nós falámos sobre o RGES. Mas aproveitámos a reunião para trazer outros assuntos que são muito importantes para nós. Desde logo, o que se está a passar com os investigadores contratados ao abrigo do Decreto-Lei 57, muitos deles que já perderam contratos e estão no desemprego atualmente, outros na iminência disso acontecer, e tudo isso porque, na esmagadora maioria dos casos, as instituições de ensino superior não cumpriram a lei. Ou seja, não abriram os contratos que deviam ter, os processos concursais, para dar origem aos contratos a que estavam obrigadas no final do sexto, ou durante o sexto ano de contrato destas pessoas. E agora, com a aplicação do novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que entrou em vigor em 28 de maio, e que tem uma norma que diz que o contrato destas pessoas deve ser prolongado, em muitos casos isso ainda não aconteceu. Colocámos essa questão ao Governo, o Governo diz que está a tratar da regulamentação para que isso possa acontecer, não nos deu nenhum horizonte temporal. Ora, nós entendemos que esta regulamentação poderá ser feita, mas há uma leitura clara da lei, que é as pessoas têm que ter os seus contratos prolongados. A lei entrou em vigor a 28 de maio, quer dizer que não há dúvidas a quem está nesse momento quanto à prolongação dos contratos. A FEMPROF entende que, de acordo com o que está escrito na lei, também não deveria haver dúvidas quanto à prolongação dos contratos para quem os cessou logo a partir de 1 de janeiro de 2025, mas coloca-se a questão e todos os outros que cessaram antes, porque há aqui uma injustiça. As instituições incumpriram a lei e os penalizados são os investigadores. E, portanto, há que ter isso em conta. O Governo diz que é uma lei da Assembleia da República que não foi conseguida da melhor forma, está a ter também a trabalhar no sentido de a melhorar, e nós, nas reuniões que temos tido com os grupos parlamentares, temos procurado sensibilizar também essas forças para na Assembleia da República, juntamente com o Governo, corrigir este tratamento desigual e reparar a injustiça que está a ser feita perante estas pessoas. Outro assunto que levámos foi a valorização dos salários e a dignificação das carreiras, e nesse sentido questionámos o Sr. Ministro diretamente o porquê de os investigadores e os docentes serem das poucas, se não mesmo a única classe da administração pública que ainda não teve atualização salarial. E somos aqueles que também mais perderam nos últimos 20 anos porque não a tivemos. Temos perda de poder de compra, que em alguns casos ascende já a 30%. O que é que resposta tivemos? Que não sabem ainda quando vão tratar deste assunto. E, portanto, isto para nós é extremamente preocupante. Dos quadros mais qualificados da administração pública, com o começar de perder também pessoas qualificadas que saem da academia, saem da investigação e migram, e continuamos a não investir nos recursos humanos. E este é um assunto que não pode ser ignorado e nós dissemos isso ao Governo. A par disso, o problema que as instituições têm com a falta de financiamento e, apesar de ter havido um despacho do Governo, pela primeira vez desde 2009, um Governo fez um despacho que permite as progressões não obrigatórias, algumas instituições já o estão a aplicar, mas há outras que dizem que não o podem aplicar por falta de financiamento. E tivemos a oportunidade de dizer isto. O Ministro diz que isso é da responsabilidade das instituições e de quem a gera, fazer essa gestão responsável, tal como nos foi dito pelo Sr. Secretário de Estado, mas os prejudicados são os investigadores e os docentes que, não tendo a gestão sido feita como deveria ter sido feita, agora não podem ver justamente a sua progressão acontecer, a sua valorização salarial acontecer, e isso significa o reconhecimento efetivo daquilo que foi o seu esforço em prol do trabalho na instituição. Em relação às carreiras, o Ministério já tinha referido a intenção de, dependendo do RGES que resultar deste processo, a intenção de criar uma carreira única que junte pessoal docente, universitário, politécnico e investigadores. Isto pode ser positivo ou depende muito do que se vai fazer com isso? A FEMPROF defende que o sistema de ensino superior deve ser um sistema unitário, integrado e diversificado, o que não é muito diferente daquilo que está a ser proposto pelo Governo. Na verdade, consideramos que é apenas uma questão de semântica. O Governo aposta na palavra binário. Na versão anterior era um sistema binário flexível. Agora é um sistema binário, mas que as instituições politécnicas passam a chamar-se universidades politécnicas. Portanto, a convergência está lá. O sistema é integrado, no nosso entender, e o Governo refere que, e reconhece que há essa integração ao permitir que todas as instituições, independentemente da sua natureza, possam lecionar, ministrar todo o tipo de cursos, desde os ciclos curtos, da licenciatura, mestrado e doutoramento. Ora, se o sistema é unitário, nós entendemos que as carreiras não devem ser diferentes, não deve haver carreira para o politécnico e para o universitário diferente. Os direitos devem ser iguais, até porque os deveres já os são praticamente iguais nesta altura.
Isto permite que não haja número de horas letivas diferentes entre o universitário e o politécnico, permite que não haja diferenciação salarial entre docentes do universitário e do politécnico, permite que o financiamento para os estudantes também não seja diferente entre o universitário e o politécnico, e o que nós entendemos ainda é que deve haver igualdade de oportunidades em ambos os subsistemas para que possa-se concorrer a financiamento também para desenvolver atividade de investigação científica. Portanto, nós vemos a carreira de investigação, as carreiras docentes a poderem ser unificadas, não vemos um problema maior nisso, mas é preciso ver os detalhes de como é que essa unificação vai acontecer. É para melhorar e não para piorar. E foi-nos dito que é preciso olhar isto com calma e que a carreira foi criada ainda no final da década de 70 e não foi revista desde então. Ora, se é para haver uma revisão profunda, então temos que ver com bastante pormenor todos estes detalhes, porque às vezes a legislação não é bem conseguida e isso resulta pior. Agora, nós já temos deveres iguais no universitário e no politécnico, acompanhamos a ideia de que os direitos sejam iguais, e se o sistema é unitário e diversificado e integrado, como defendemos que deve ser, a carreira não há motivo para não ser única. A carreira de investigação científica, é preciso ver, esse aspecto não ficou claro se essa carreira deixava de existir, por uma razão simples, quer dizer, estamos a falar de um estatuto que acabou de ser aprovado. Revogá-lo agora para integrar noutro, julgo que faria pouco sentido. Agora é preciso ver a melhor forma de conseguir isto, até porque há outras instituições que prestam atividade científica e é preciso ver a aplicação desse estatuto. Relativamente à eleição do reitor, nesta nova proposta, além de reduzir a percentagem mínima para cada corpo, há uma margem de 60% que fica ao critério de cada instituição. Preocupa-vos deixar esta decisão nas mãos das instituições? É natural que preocupe e nós defendemos que não haja essa margem. Na verdade, nós propomos intervalos muito mais estreitos, ou melhor, propomos intervalos estreitos para diminuir esse grau de liberdade das instituições e para também dar resposta àquilo que é a vida dentro das instituições. O que aconteceu foi que numa proposta anterior houve bastante polémica e crítica em torno disto e entendemos que o Governo, com esta proposta que está a avançar agora, é tirar de si o ónus da escolha e passar para as instituições. E as instituições vivem realidades diferentes, é importante que possam definir o que é mais adequado para aquilo que é a sua missão, para aquilo que é a sua estratégia de desenvolvimento, daí nós dizermos também que o sistema deve ter isso em conta, deve ser diversificado, atender a isso. Agora, não pode ser de uma forma em que se perverta completamente a lógica e não se tenha verdadeiramente em conta aquilo que são os interesses de quem tem que lidar com essas consequências. Docentes, investigadores e todos os outros funcionários não docentes e não investigadores têm que lidar com essas escolhas durante um longo período de tempo, porque ficam lá. Portanto, não pode limitar-se o seu poder de escolha a 10% daquilo que será a eleição de um reitor ou um presidente, neste caso, um reitor poderá ter 2 mandatos e, com isso, nesse período de tempo, causar danos bastante profundos.